Olá, oi, como você está? 7h30, né? A live eu coloquei, né? Coloquei lá o cartaz, eu ia começar a live às 7h30 horário de Boston, 8h30, 9h30 horário do Brasil. E eu quero que você chame pessoas para estar comigo. Eu quero compartilhar com você coisas muito legais, sabe? Eu coloquei aqui o título como desenvolvimento pessoal. Por quê, gente? Porque a inteligência emocional me faz conquistar os sonhos que eu desejo. Me faz ter relacionamentos estruturados, me faz ter comportamentos, pensamentos que vai beneficiar a minha vida. Pensamentos, comportamentos, atitudes que vão fazer o quê? Que vão fazer eu ter uma vida melhor, uma vida de qualidade. Vai fazer eu ser o que Deus projetou que eu fosse. A palavra de Deus em Provérbios capítulo 11, o homem mais sábio que pisou na terra, sabe o que ele disse? O homem, a mulher, o ser humano benigno. Benignidade é um dos frutos do Espírito. Aquela pessoa que olha para ela, ela faz bem para a alma dela. E a cruel perturba a carne. O que eu quero passar para você, entenda isso, é para que você tenha comportamentos benéficos para a sua vida. Por quê? Porque a vida é curta, rápida e passageira. E a gente precisa escolher um caminho de verdade, um caminho de honestidade, um caminho de fidelidade, um caminho de crescimento. Então, tudo que eu tenho assimilado, os cursos que eu tenho feito, todas as experiências que eu tenho tido, eu quero estar aqui nessas lives, às quartas-feiras, compartilhando com você, porque eu tenho uma missão de compartilhar experiências, compartilhar a palavra de Deus, compartilhar ensinamentos, conhecimentos, conteúdos, para que você vire uma chave na sua vida, para que você entenda que se você tiver um crescimento, e tá muita gente entrando, Alessandra, pastora Elisângela, eu estou no Facebook, estou no Instagram, gente, viu? É isso aí, a Alessandra tá falando, é assim que Jesus fala, exatamente, né, pastora? Que bom ter vocês aqui comigo, compartilha, chama pessoas, hoje eu vou falar sobre autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade. Gente, eu tenho aprendido tanta coisa na minha vida, porque eu sempre vou falar isso. Você ressignificar a sua vida, você não importa a sua idade, não importa, eu sou exemplo para falar para você. Eu tenho aprendido tanta coisa, eu tenho aprendido o valor do tempo, o valor das pessoas, eu tenho aprendido a quem eu trago para perto, com quem eu convivo, com quem eu falo, com quem anda comigo, com quem eu não posso falar, porque tem pessoas que a gente ama e que muitas vezes você não pode compartilhar certas intimidades ou alguma coisa da sua vida, né? Então, eu tenho aprendido que nós precisamos valorizar as pessoas que nos honram, as pessoas que estão junto, as pessoas que nos valorizam, pessoas que já fizeram e que fazem tanta coisa para o nosso bem. Então, a gratidão, gente, é uma arma poderosa para nossa vida. E eu sou grata a Deus de estar aqui juntinho com você. Por quê? Porque eu tinha tudo para dar errado, eu tinha uma depressão, eu não me sentia valorizada, eu pensei assim, não faz importância eu viver nesta vida, e eu tinha tudo, financeiramente falando, tenho, graças a Deus, a minha família, a igreja, mas tem uma coisa que me faltava. Qual é essa coisa? E eu quero falar para você, me faltava um propósito de vida.
Porque a gente precisa entender qual é o nosso propósito aqui na Terra. Porque o tempo está passando muito rápido e eu tenho que entender o valor do tempo e o valor da minha vida. Quem eu sou, para onde eu vou e o que eu quero para a minha vida. Então, propósito era o que estava me faltando. Olha, gente, estou colocando a música aqui. Então, eu quero parar. Vamos ver se vai parar aqui. Eu vou parar essa música, porque não vai dar problema aqui. Então, o propósito. Qual é o propósito de vida? Por que que Deus está me mantendo aqui nessa terra? Eu tenho a minha família, eu tenho a igreja. Então, eu preciso entender o meu propósito, o meu caminho. Precisa ser construído dentro de nós uma estrutura emocional. Porque tem muitas pessoas dentro da igreja que só olham o lado espiritual. Deus é o alicerce da vida, mas Ele nos deu inteligência. Inteligência para quê? Para desenvolver. Inteligência para saber que eu posso ter uma qualidade de vida. Sabe o que eu entendo? O que eu tenho entendido? Eu tenho muito para aprender, eu tenho muito para ainda mudar, sabe? Mas eu tenho aprendido que a minha vida espiritual, ela é ligada com a minha vida emocional. Por que eu estou dizendo isso para você antes da gente entrar no título, né? No que eu quero compartilhar com você? Da autorresponsabilidade. Eu tenho entendido que até para mim ler a Bíblia, eu preciso ter uma estrutura emocional. Por qual motivo? Como que eu tenho uma estrutura emocional? Eu preciso entender que se eu leio a palavra de Deus, eu vou ter uma vida de qualidade, eu vou colocar Deus como a minha prioridade. E o que eu preciso entender? Que a preguiça não pode me dominar, que as minhas vontades não podem me impedir, que o meu medo... Gente, isso tudo é estrutura emocional. É como um edifício que a gente está construindo. Ninguém vai construir uma casa, ninguém vai construir um edifício, ninguém vai construir ninguém vai fazer uma construção começando do teto. Não, a construção começa de onde? É do alicerce, é da estrutura. Por que que prédios caem? Caem porque a estrutura é fraca. Eles põem uma estrutura fraca ali embaixo e o que que acontece? Aquele prédio vai sendo construído, aquele peso, e aí acontece o quê? Aquele prédio vai cair, desmoronar. A gente vê muito isso na televisão. A nossa vida é a mesma coisa. Por que pessoas param com propósito? Por que pessoas param no meio do caminho? Por quê? Porque a estrutura emocional tá fraca, tá debilitada. Porque eu preciso entender que eu tenho o meu lado humano e eu tenho o meu lado espiritual. O meu lado espiritual é meu espírito conectado com Deus. O meu lado humano são as minhas emoções. São a raiva, a tristeza, a angústia. Então eu preciso entender que eu tenho que ter uma estrutura para mim ter uma qualidade de vida. E isso eu entendo ao longo da minha caminhada. Eu vou para a igreja, eu ouço a palavra de Deus. Então, o que que Deus me dá? Deus me deu uma inteligência para mim desenvolver. Às vezes, gente, quantas de nós temos uma história? Mulher, então, a gente trabalha nas emoções. A gente vive em um cenário, eu vou colocar na vida, no nosso lar, que cada pessoa... Ei, Pati, você tá aí, que legal. A Pati lá do Brasil. Aí também a Milene, a Mi, que lindo, lá da igreja. Que bom, gente. A Milene, que bom. Ai, gente, compartilha aí o vídeo que eu nem comecei. O melhor tá por vir. O melhor tá por vir. Eu só tô fazendo uma introdução aqui. Então, o que que eu preciso entender? Que a gente vive num cenário da nossa família. A gente tem uma história antes, a gente tem uma história hoje e a gente tem uma história para ser construída. Então, a minha vida não tinha valor, por quê? Porque eu não tinha propósitos. Eu não sabia onde eu estava indo, para onde eu estava indo, porque eu estava vivendo na realidade. Isso é que eu precisava entender. Então, a gente vive num cenário da nossa família, onde cada um
pensa diferente. Eu tenho uma maneira de pensar. Meu marido tem outra maneira de pensar. Os meus filhos têm sonhos, têm maneiras de pensar. Este é o cenário que a gente está inserido dentro da nossa casa. O que a inteligência emocional me ajuda? Me ajuda a entender que eu tenho que respeitar a maneira que cada um é. Ah, eu vou orar porque eu vou mudar. Não, não é assim. Eu preciso entender a minha estrutura emocional, ela começa de dentro de mim. Como estão sendo meu resultado? Como estão sendo os meus resultados dentro da minha casa? Eu brigo porque o marido assiste futebol. Eu falo demais ou eu faço comentários que não devo falar. Isso é inteligência emocional. Isso é da minha mente. Eu preciso entender que da mesma maneira que eu tenho objetivos, propósitos, comportamentos que o meu marido muitas vezes não gosta ou que gosta e eu quero que me respeita, eu também preciso respeitar a maneira dele. Eu quero dizer uma coisa para você, eu vou abrindo parênteses, tá? Eu comecei a ler depois de 50 anos. Eu comecei a entender o valor da vida. Eu comecei a entender que eu faço falta para minha família. Eu comecei a entender que eu preciso valorizar o tempo. Por quê? Porque eu já vivi tanto na minha vida e eu não tenho tanto tempo para mim ficar olhando que o Facebook alguém falou alguma coisa de mim. A maneira que a pessoa tem aqueles pré-julgamentos. Você que está comigo, você entende o que eu estou falando. E você entende o que eu estou falando. Porque as pessoas, elas fazem pré-julgamentos, preconceitos. Elas julgam pelo que elas veem. Elas julgam pela a maneira de vestir. Muitas vezes a maneira de falar. Quando eu tenho uma estrutura emocional, que isso é saúde. Saúde para mim viver. Eu começo a olhar a vida de um outro ângulo, de uma outra maneira. Eu começo a pegar uma lanterna e passo a colocar a lanterna em mim. É como você fazer um quadro e você mesma, você que tá me ouvindo aí, tá? Tá certo? Você pega um quadro e começa a pintar ele. Aí você pinta, vamos colocar aqui uma leoa, né? Porque acho que a mulher é meio que uma leoa. É verdade? Mulher é meio que leoa. A gente tem tantas tarefas né, em casa, lá fora e tal. Então, aí você pinta esse quadro, aí você vai e coloca a luz bem pertinho. O que você vai ver neste quadro? Você vai ver que às vezes você não pintou direito, ou às vezes você deixou alguma coisa sem pintar. Não é verdade? Então, a mesma coisa é comigo e com você. A gente precisa colocar uma lanterna, uma luz dentro da gente. Isso é saúde mental. Isso é saúde emocional. Isso é estrutura emocional. Por quê? Porque a vida vai ficar mais leve. E isso é vida. O que é vida? Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Isso é lindo. Então, o que eu quero passar para você, alguns ensinamentos, alguns direcionamentos, algum conhecimento, algum conteúdo que pode ajudar você. Nunca é tarde para você viver um novo tempo. Nunca é tarde para você viver a plenitude, para você viver o que Deus projetou para você. Autorresponsabilidade. Eu tenho aprendido que eu sou responsável pelo que acontece comigo. A gente tem aquele lado humano, está no nosso DNA. A gente marca um encontro e a gente diz assim, não quis ir, a gente não quis ir, ou a gente não tava assim com aquela dorzinha de cabeça, ou não, sabe, não tava afim, a gente marcou, não tava afim de ir. Aí a gente começa a contar aquelas historinhas, a gente começa a contar, eu não tava bem, sabe? Então, eu sou responsável pela minha vida, eu sou responsável pelos meus resultados. Autorresponsabilidade é o tanto que eu me
comprometo com a vida que eu estou vivendo. Eu não posso terceirizar as minhas responsabilidades para outra pessoa. Eu não fui porque o marido não deixou. Eu não fui porque eu está... Entendeu? Será que você está entendendo? Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Autorresponsabilidade. É o tanto que eu sou responsável pela vida que eu estou vivendo. O piloto de um avião, ele é o quê? Ele está ali. Ele está dirigindo. Ele sai de Boston para ir para São Paulo. E aí, se ele, no percurso, no caminho, aquele avião sai do caminho de onde ele tem que ir, que é para São Paulo, ele vira para Nova York, o que vai acontecer? Ele precisa de fazer o quê? Voltar para a sua rota, o seu caminho. Assim a nossa vida. Quando a vida parece que dá tudo errado, eu tenho que voltar para a rota e pensar, peraí, eu tenho o controle da minha vida. Sou eu que tenho, porque as decisões são minhas de reclamar ou de agradecer. Eu tenho as decisões de... Isso, tem muita gente entrando. Raquel, que legal, a minha sobrinha lá no Brasil. Tem muita gente entrando. Eu tenho controle do meu avião, do avião da vida. Eu tenho controle. Se está saindo da rota, eu preciso voltar. Então, o que está dando errado para mim? Será que eu estou angustiada demais? Será que eu estou ansiosa demais? Preocupada demais? Gente, eu tenho aprendido até para dormir. Eu preciso ter tranquilidade para me dormir. Eu preciso. Qualquer médico, onde você for, a gente precisa dormir 8 horas por noite. Daniela, ai, que lindo, que legal. Então, nós precisamos, muito bom, estou muito feliz que você está entrando aqui. Então, o poder da autorresponsabilidade, o poder de você entender que a responsabilidade pelo que acontece na sua vida é toda sua. Nós precisamos entender. Daniela, personal brainer, estou com você, tá? Gente, eu estou fazendo tanto curso que tem me ajudado tanto. E a Daniela é uma personal brainer, ela nos ensina como a gente deve se comportar. Olha se eu estou bem aqui, Dani, olha. Se eu estou bem. Então, gente, autorresponsabilidade. Eu quero te falar o poder, as leis que regem a nossa vida. Porque nós temos o quê? Nós temos valores. Né? Eu falo que se a gente tem uma vida com verdade, com honestidade e com fidelidade, a gente vai viver uma vida tranquila, ainda que as dificuldades venham, ainda que os desafios cheguem, é possível a gente vencer todos eles. Como? Com estrutura emocional. Então, o primeiro poder de uma pessoa que tem, oba, feliz em te ver. Que bom, a gente formou juntas no coaching. A gente formou juntas. Então, eu quero deixar para você a primeira. A primeira lei. Se for para criticar, Selma, Milton, tem muita gente. Tutu, que bom, gente. Que bom. O melhor tá por vir, tá? O melhor está por vir na sua vida, na minha vida. Primeira lei que pode te dar o comando da sua vida. Não importa a idade que você tem. Se for para criticar as pessoas, se cale. Gente, nós estamos vivendo num mundo que as pessoas, o que elas mais parecem que virou um vício de críticas. Criticam no Facebook, criticam por trás, criticam com amigas. Então, a lei da alta responsabilidade está nas suas mãos. Está nas suas mãos. Se for para criticar, se cale. Por quê? Por qual motivo eu posso ter essa escolha nas minhas mãos? Porque ninguém gosta de ser criticado. Se você quer dar um conselho, se você quer dar uma orientação, isso é válido, isso é valioso, isso é tremendo. Quando muitas vezes a gente está pensando que está certo, chega uma pessoa com amor, com verdade, com honestidade e fala para você, cuidado, o caminho que você está seguindo ou a decisão, pensa mais um pouco,
Não é verdade? Então não critique pessoas. Esse poder está nas suas mãos. Se alguém anda com você e faz comentários criticando outra, se afasta dessa pessoa. Não deixe ela, não deixe que o seu ouvido seja emprestado para conversas, para diálogos, para vocabulários que não soma, que não acrescenta, que não agrega. Então, se for para criticar, se cale. Esse é primeira lei, o primeiro poder da autorresponsabilidade. Segunda lei, se for reclamar das circunstâncias, dê sugestão. Se você não gosta, você tem uma amiga, e eu tenho sempre falado que a amiga, gente, ela pode ter a maior liberdade para você, com você, ou você tem a maior liberdade. Eu tenho amigas de 40 anos, tá certo? 40 anos. A gente é amiga antes da gente se casar, antes de ter filhos, a gente era solteira. E não me dá o direito de invadir a vida dela. Se for para reclamar das circunstâncias, dê sugestões. Você pode, muito louvável isso, você pode sugestionar o quê? A gente que é mulher, talvez fez um botox, talvez uma roupa que não ficou legal, talvez a cor do cabelo também não ficou legal. A gente faz com amor, a gente faz com verdade, a gente faz com honestidade. A gente não precisa, porque é minha amiga, eu vou desconstruir, ou porque é minha amiga, eu posso falar. Não, gente, todos nós temos isso aqui, ó, um coração que bate. Todos nós temos o quê? Uma mente. Todos nós temos sentimentos. Todos nós temos emoções. Então, não dá o direito de eu invadir o limite daquela amiga. Tá certo? Então, se você for reclamar de alguma coisa, se você for falar com alguém que você não gostou, ou que você, vamos colocar também um exemplo bem rotineiro da igreja. Ah, não gostei do louvor, não gostei do púlpito, não gostei. Gente, dê sugestões, sabe? Então, não critica se você não tem uma sugestão para ser colocada ali para alguém, tá bom? Terceira lei, terceiro poder da autorresponsabilidade. Se for buscar culpados, busque a solução. A gente vê isso, que bom, a gente vê isso muito no nosso lado humano. Se for buscar culpados. Gente, eu tive depressão, foi 2 anos de depressão. Por qual motivo? Porque eu colocava culpado. Eu culpava isso consciente. Tem muita coisa que a gente faz que é inconsciente. Um exemplo, uma mãe que grita com um filho, uma pessoa que reclama muito, reclama da vida, reclama, tá tudo ruim, que o ser humano, que as pessoas não prestam, que já teve decepção. Isso acaba virando um vício. E muitas vezes a pessoa não percebe. Não percebe. Então, eu buscava o quê? Eu buscava culpados da minha vida, da minha história. Cada um de nós traz uma história. E eu tenho aprendido, é o que eu tenho passado, o que eu estou passando aqui para você, que toda dor, toda decepção, todo histórico de rejeição, de abusos sexuais, verbais, se a gente não mudar o nosso foco de visão, a gente vai colocar culpado e a gente vai ficar carregando aquelas pedras pesadas. Quantas pessoas deixam de viver o melhor da vida por falta de perdão? Por quê? Porque fica buscando culpado. Ah, eu tô assim porque a minha mãe falou isso pra mim, eu tô assim porque eu fui dada pra alguém, que a minha mãe me rejeitou. Eu não estou anulando a sua história, tá certo? Porque eu tenho a minha história. O que eu quero dizer é que a gente não pode colocar culpado, sendo que nós tiramos a nossa responsabilidade
Tá certo? Eu estou aqui falando sobre autorresponsabilidade. Eu tiro a minha responsabilidade e fico colocando em culpado. Se a gente for lá na palavra de Deus em Gênesis, Deus pergunta a Adão, Adão diz, foi a mulher que tu me destes. Deus conversa com Eva, Eva diz, foi a cobra que estava, né, no jardim. Então, vai sempre terceirizando o problema. Deixa eu dizer a você, eu tenho aprendido a honrar a minha história. Eu cheguei até aqui, tive momentos de muitas dificuldades. Não quer dizer que eu ainda não tenha, não quer dizer que eu ainda não vá passar, mas uma coisa eu sei, eu ainda não estou aonde eu quero estar, mas também não estou aonde eu estava. Eu estou caminhando num propósito e numa vida de verdade, numa vida de honestidade e numa vida de fidelidade. Então, não busque culpados, busque a solução. O que você pode fazer para você? Ou o que você está fazendo para você sair desse lugar? Porque quando a gente busca culpado, minha história foi tão triste. A gente se coloca no lugar de vítima. Gente, a maior tristeza, eu digo para você, é o que eu já vivi na minha vida. E tenho estratégias hoje, que quando vem aquele sentimento de vitimismo, é onde mais um ser humano abaixa a cabeça e fica como se ele fosse realmente, eu tenho o costume de falar, fica como se ele fosse uma galinha. Ele olha para baixo sem nenhum valor. Então, se for para buscar culpados, honre a sua história, busque solução. O que eu posso fazer por mim? O que eu posso fazer para mim? O primeiro ponto, que eu vou abrir um parênteses aqui, a gente está na terceira lei, no terceiro poder da autorresponsabilidade, eu vou abrir um parênteses aqui, que todas as vezes que vêm sentimentos que não são de Deus, gente, tem sentimentos que não são de Deus, eu começo a expulsar esses sentimentos que me colocam para baixo, que me começam a pensar na dor que eu já sofri, e eu começo a tomar uma postura de vencedora e começo a ter pensamentos benéficos para mim mesma. Eu nasci para ser vencedora, eu tenho um propósito, Deus tem um propósito na minha vida, eu vou conseguir, eu vou vencer. Começa a falar para você mesma, para você mesmo. Isso. Quarta lei. Se for para fazer de vítima, exatamente essa é a quarta lei. Quarta lei. Faça-se de vencedor. Eu aprendi uma coisa. Vencedor não é aquele que ganha sempre, mas é aquele que nunca deixa de lutar. O campeão, ele está sempre treinando, está sempre aprendendo, está sempre buscando ferramentas, estratégias novas. Eu me lembro aqui que eu vi aquele de barra, meu neto, que lindo. Ele é um atleta de barra, sabe aquele que pega assim, Isaac, Deus te abençoe, que lindo. Meu neto tá comigo. Então, sabe aquelas barras assim, ó, que o atleta fica de cabeça para baixo segurando? Ele já tinha ganhado 5 vezes esse atleta. E a repórter chegou nele e perguntou para ele, o que é chegar nesse lugar? O que é ser campeão 5 vezes? O que é chegar até aqui? Aí ele disse, eu ainda não cheguei, eu ainda busco estratégias. Então, se for para fazer de vítima, faça-se de vencedor. Nós ainda podemos conquistar muitas coisas ainda na vida, desejos, sonhos, projetos, você ainda pode conquistar e não importa a idade. O que importa é você colocar uma lanterna para você e trabalhar nos seus pensamentos, nos seus comportamentos ao seu favor. Lança fora. Sai desse lugar de vítima, do eu não consigo, não dá certo, tá muito difícil. Muda a sua comunicação. Sabe por quê? Deixa eu te dizer. Porque as palavras criam realidades. Na verdade, o que é fé? Fé é acreditar naquilo que eu não estou vendo. Então, todas as vezes que eu comunico que vai dar certo, que eu vou conseguir, mesmo não dando, mas eu estou comunicando, gente, isso é ciência, as células
do meu corpo começam a ser produzidas uma autoconfiança, um alto poder de levantar de manhã e dizer: eu tenho mais um dia para conquistar, para realizar e para ver meus sonhos sendo realizados. Eu vou caminhar, eu vou levantar, eu posso, eu consigo. O que aconteceu comigo vai ficar para trás, mas eu vou permanecer no caminho de quê? De vencer, de conquistar e de realizar, tá certo? Então, a quinta lei, quinto poder: se for justificar seus erros, aprenda com eles. Você conversa com alguém que fica só se justificando? Ah, não fui porque não deu. Ah, eu não fiz esse curso porque eu não tive tempo. Ah, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho idade. Gente, eu já falei, eu já fiz todas essas comunicações. Eu já tive nesses lugares que eu estou passando para você, justificando erros. A gente admira milhares de pessoas que pregam bem, atletas. A gente admira muitas pessoas que venceram um câncer, pessoas que tiveram uma depressão e saíram dela, pessoas que estavam sem motivação, estavam no lugar totalmente, ou tiveram uma história totalmente aversa o que a gente vê nessa pessoa. Então a gente admira muitas pessoas. Isso é louvável, sim, por quê? Porque as manequins, as modelos, elas se espelham em alguém, né? Eu quero ser, vamos colocar uma menina de 14 anos, ela modela uma Gisele Bündchen, não é verdade? E muitos jogadores, meninos, eles modelam quem? Eles vão modelar no Cristiano Ronaldo, no Neymar, no Messi. Isso é louvável, a gente admirar pessoas que conquistaram. A sogra, que legal, Isilda, que legal. Então, é louvável você conquistar, elogiar, você olhar para pessoas, modelar pessoas, admirar pessoas que conquistaram, que chegaram no lugar. Mas eu tenho aprendido que você precisa também admirar a sua história. Você precisa olhar para a sua história. Você chegou até aqui. Se você não tivesse passado as dificuldades que você passou, talvez você não seria a pessoa que você é hoje. Sabe o que eu olho para mim e eu digo: uau, já venci tantas batalhas, já venci tantos desafios. E a cada dia que eu levanto, eu digo: eu tenho mais desafios. Eu levanto, eu faço a minha academia, sou matriculada numa academia, porque eu faço uns stories no Instagram, eu mostro lá eu chegando na academia, eu faço academia, eu tirei a minha açúcar, eu tomava café, eu vou colocar 100% tomando café, hoje eu diminui 80% do meu café. Por qual motivo? Por quê? Porque eu quero ter uma vida de qualidade, e não é só oração, é estrutura emocional. Eu oro para que Deus me dê forças, para que Deus me sustenta. Mas há decisões que estão nas minhas mãos. A responsabilidade é minha. Sexta lei, sexto poder da autorresponsabilidade. Se for julgar alguém, julgue as atitudes dela. Se você marca com alguém 2, 3 vezes, essa pessoa não aparece, você dá uma chance, você deu 2, você deu 3. Você julga que aquela pessoa irresponsável. Ah, mas aquela pessoa assim. Não, gente, a autorresponsabilidade é eu ter responsabilidade pelas minhas atitudes. O que acontece? Eu vou julgar o comportamento. Ela marcou comigo e não cumpriu. Eu estou julgando o quê? O comportamento. Ela me deve X e não pagou. Eu estou julgando o quê? O comportamento. Você não julga a pessoa. Porque a coisa mais triste, gente... Amém. Tenho aprendido muito com a senhora. Que legal, Paty.
A gente julga o comportamento da pessoa, mas desconstruir pessoas é como se fosse um prédio que é cheio de explosivo e tá lá, tá destruindo aquele prédio. Ele cai, ele desaba. Eu sempre vou colocar nas minhas lives desenvolvimento pessoal. Eu preciso crescer em mim. E o que é isso? Eu entender que a autorresponsabilidade, ela faz parte, ela tem um caminho que vai me levar no meu propósito. Se for criticar as pessoas, se cala. Se for reclamar das circunstâncias, dê sugestões. Se for achar culpados, busque a solução. Se for se fazer de vítima, faça-se de vencedor. Se for justificar seus erros, aprenda com eles. E se for julgar alguém, julgue a atitude dessa pessoa. Não permita pessoas que cheguem até você para desconstruir outra. Não empresta seu ouvido, mesmo que você não disse nada, mesmo que você está só ouvindo, você está compartilhando do mesmo ambiente, daquele mesmo momento nocivo daquela pessoa. Então não permita, você tem o controle nas suas mãos. Não permita que pessoas desconstruam outras e nem você. Você pode ver, você pode observar, você pode concordar, né? Vamos dizer assim, tá certo? Você pode concordar com o que aquela pessoa está falando, mas você não seja um instrumento de falta de responsabilidade, de calar aquela voz e de não permitir que aquela pessoa continue. Que a alta responsabilidade traga para você propósitos, traga para você realizações, porque eu tenho aprendido. Se eu levantar de manhã às 6 horas da tarde, às 6 horas da manhã, como eu me levanto, eu não me permito levantar 8 horas, que para mim já é tarde. Se você levanta 5, 6, 7, 8 horas, autorresponsabilidade está nas suas mãos. É você que decide o horário que você vai levantar. É você que decide se você faz exercícios físicos ou não. É você que decide ser construtora de pontes e não levantadoras de muro. É você que decide. Porque a construtora de pontes, ela liga honestidade, ela liga amor, ela liga atenção, ela liga alegria, ela liga benignidade, ela liga uma pessoa com a outra. Porque eu tenho entendido que nós somos os portadores, a gente carrega dentro de nós um oceano que a gente divide, né? Compartilha, não vou nem falar divide, mas que a gente compartilha com outras pessoas. Eu atendi uma pessoa, gente, porque eu trabalho com o coaching, eu trabalho com desenvolvimento pessoal e aprendo muito. Então eu atendi uma pessoa que ela comunicava que ela era muito chata, né? A gente tem esse vício de linguagem. Se a pessoa é organizada, eu não gosto dessa caneta jogada no meio da mesa, eu não gosto de coisas no chão. Ah, mas ela é muito chata. Ela tinha exatamente essa comunicação sobre ela, tá certo? Olha que eu falei de colocar uma lanterna para você. E ela chegou muito triste, nada dava certo para ela. Ela não conseguia morar com as pessoas aqui em Boston, porque as pessoas falavam que ela era chata. E ela aceitava essa palavra, esse rótulo para ela, que ela era chata. Ela não tinha uma pessoa que ela era assim apaixonada, mas também ouvia isso. Por quê? Porque a gente atrai aquilo que a gente tem pra gente. O que a gente comunica é o que a gente atrai. E ela atraía as pessoas que falavam isso pra ela, ou seja, afirmava, né, que ela era chata. Ela tinha, na verdade ela tem carro, bom trabalho, green card para ir no Brasil voltar, mas era assim, o sonho dela era uma família. E a primeira coisa que eu pergunto, qualquer pessoa que está comigo para me atender, eu pergunto, qual é o seu sonho?
Tem muitas pessoas que não sabem, não sabem responder qual é o sonho. Tem pessoas que falam para mim, Cleide, eu não ouço essa pergunta, me pegou de surpresa. Então, o sonho dela, ela era ter uma família, mas essa comunicação paralisava ela. Ela era chata, ela comunicava isso para ela. Nós trabalhando nessa comunicação, porque isso vira um vício de linguagem, eu disse para ela, nunca mais você vai olhar para você e dizer que você é chata. Você é organizada, você é limpa e realmente é tudo isso que eu estou dizendo para você. Trabalhamos até o final. Ela teve o propósito de fazer as 12 sessões, porque até isso mostrava que ela era organizada. Ela começava e terminava o que ela queria. E ela tinha terminado com esse namorado. Gente, na 8ª sessão, que coisa linda. É tão assim, é tão tremendo que pessoas fazem julgamentos. É tão tremendo. Na 8ª sessão, ela voltou para o namorado. Ela comprou uma casa com ele. Ela se casou. Hoje ela tem uma menina linda. Linda, linda, linda. Por quê? Por que eu tô contando essa história para você? Porque o desenvolvimento pessoal, a estrutura emocional fez ela enxergar que ela é uma pessoa limpa e organizada. Mas quem está de fora e quem não tem uma estrutura emocional, porque estrutura emocional é dia após dia, a gente vai adquirindo, a gente vai formando esse alicerce na nossa vida. O que aconteceu? Ela se casou e até hoje ela liga para mim. Ela disse, olha, eu comecei de uma maneira e hoje eu vivo tudo que eu sempre sonhei viver. Ela tinha mais ou menos 32 anos. Então, o que eu quero passar para você é o que eu tenho aprendido ao longo da minha vida. Eu tenho aprendido que a estrutura emocional, ela faz parte até da vida espiritual. Porque quando eu tenho uma estrutura emocional, eu começo a colocar as minhas prioridades certas, né? Porque tem muitas pessoas que bagunçam tudo, acham que é só a igreja, acham que é só a família e faz aquela bagunça. Eu era assim. Hoje não, eu tenho pilares. Eu trabalho em pilares. O meu pilar, o primeiro, é Deus. Depois eu vou descendo. Eu não estou aqui hoje para estar falando meus pilares, mas vou estar falando com você. Tem muito conteúdo maravilhoso. O meu objetivo de vida hoje é que você entenda que você pode viver uma vida melhor, tendo uma estrutura emocional que te dá alicerce para você conquistar, para você sonhar, para você viver na plenitude. E você ser a melhor versão que Deus fez você para si, tá certo? Então, olha, beijinho no seu coração. Quarta-feira eu tô aqui de volta, tá? Muito, muito beijo. Obrigada pelo carinho, obrigada por você estar comigo. Muito obrigada mesmo, de coração, tá? Eu fico muito feliz que você esteja comigo. Então, quarta-feira estou aqui de novo. Chama pessoas. Eu quero muita gente. Compartilha esse vídeo, porque eu sei que vai ajudar muitas pessoas, tá certo? Então, um beijo no coração. Fica com Deus.